pessoal, só mais um minutinho, tá? A partir das 10 horas, então, a gente ao vivo vai começar a nossa live para passar um pouco mais de informações para vocês do que tem de mais atualizado no mundo fiscal. Só mais um minutinho, ok? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, estamos aqui ao vivo, né? Fazendo essa live, a Thomson Reuters em conjunto com a GSW, com o objetivo da gente passar informação, passar o que tem de mais moderno, passar o que tem aí de mais interessante, né? Para o mundo fiscal, tributário, para que as empresas se tornem mais eficientes, reduzam custos, consiga atender todas as exigências, né, do fisco e de uma maneira cada vez mais inteligente e chegando ao compliance fiscal de uma forma bastante objetiva e de uma forma que vocês consigam, né, ter toda os conceitos, as atualizações de uma maneira muito clara e automatizada. Bom, eu sou o Marcelo Munhoz, eu sou o diretor comercial da GSW, tá? A Priscila Firminiano, ela é a gerente de negócios da Thomson Reuters, e a gente fará a apresentação sobre as soluções da Thomson Reuters e da GSW. A nossa agenda, rapidamente, então, né, a gente vai colocando um pouco, resumindo um pouco, a gente vai falar as introduções, os benefícios, as aplicações, né? Como que a gente pode automatizar tudo isso utilizando toda essa metodologia do PDCA, né? O papel do novo profissional aí é muito importante, que vem mudando a cada dia o papel da pessoa tributária dentro da empresa, tá bom? E aí uma notícia boa, a Thomson Reuters, né? Fiquem até o final da nossa apresentação, porque a Thomson Reuters vai apresentar uma campanha onde terá gratuidade de uma das soluções dela, tá? Então fiquem até o final para vocês saberem mais, que é muito interessante e vai trazer muito ganho para a sua empresa. Bom dia a todos. Marcelo me apresentou, eu estou aqui com o vídeo aberto só para a gente bater esse papo inicial. Eu fiquei muito feliz com esse convite da GSW para a gente vir juntos aqui bater esse papo com vocês hoje. E a gente vai trazer um conteúdo que a gente considera ser bastante relevante para o momento que a gente está vivendo e, sobretudo, para os profissionais da área tributária, né? Então, começando aqui um pouquinho, quem é a Thomson Reuters como fornecedor de techs? Então, só para que vocês conheçam um pouquinho do nosso histórico, de quem nós somos aí uma empresa com 33 anos de experiência na área tributária e liderando esse mercado já há muito tempo, através da nossa solução MasterSAF DW, que foi, recentemente, sofreu aí uma atualização tecnológica e hoje essa solução é conhecida como OneSource Tax One. Bem, então, além desses 33 anos de mercado que nós temos, liderando esse mercado tributário, a gente recebeu aí o prêmio Confeb como melhor solução tributária em algumas categorias, em 16, 17, 2018 e 2019. Participamos aí, temos uma cadeira cativa lá no projeto GT48 desde 2008, né? Eu não sei vocês, não vamos falar de datas, mas eu estava já na área tributária um pouquinho antes disso. Então, temos aí já 12 anos de projetos PED, e a Thomson Reuters participa ativamente disso
E é muito legal, porque minimamente a gente sai das reuniões do GT48 sabendo antecipadamente aquilo que a gente precisa atualizar nas nossas soluções. Então, isso é extremamente importante para vocês, para os nossos clientes, que a gente tenha de antemão essa informação. E a Thomson Reuters é uma empresa global e tem a capacidade de atendimento global, isso é um ponto bastante relevante também. Então, só para fazer essa introdução, apresentação inicial, agora o Marcelo vai seguir. A gente vai fazer esse bate-papo, né, Marcelo, durante a nossa conversa, 1 hora eu falo, um pouquinho ele entra, e espero que vocês fiquem com a gente aí até o final para bater esse papo com a gente. Obrigado, Pri. Bom, espero que todos aproveitem, então, esse momento, tá? Depois vai ser aberto para perguntas e respostas. Fiquem à vontade e espero que vocês consigam sair depois dessa live com um pouco mais de esclarecimento e conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Bom, falando rapidamente sobre a GSW, nós somos uma empresa, uma consultoria de tecnologia, onde nós somos o principal canal da Thomson Reuters atualmente. Nós temos quase 30 anos de mercado. A gente já estamos em 2 continentes, a gente tem unidade nos Estados Unidos, nós possuímos mais de 500 colaboradores em diversos estados. Hoje a gente está entregando mais de 900 projetos por ano, estamos presentes nas principais capitais do país, possuímos verticais de negócios, complementando todo o portfólio, conseguindo atender nosso cliente na totalidade. E a gente tem recebido diversos prêmios nos últimos anos de eficiência nos nossos resultados. Pode passar, Pri. Bom, nós fomos premiados agora em março, pelo 3º ano consecutivo, como número 1 em vendas, em volume de vendas, número de new names, onde a gente... com todos esses anos de parceria, né, em todas as nossas soluções que nós implementamos, pelas verticais de fiscal, comércio exterior, de Legal One, então a gente consegue apoiar a Thomson Reuters nas principais soluções que ela possui, que ela comercializa. Falando um pouquinho rapidamente sobre as nossas verticais de negócios, nós somos implementadores SAP. Nós conseguimos, nós oferecemos projetos, sustentação, alocação, conseguimos vender licença de SAP, tudo que for de SAP nós conseguimos atender o nosso cliente. A mesma coisa com Microsoft, nós somos também parceiros Microsoft, nós possuímos solução de Comex da Thomson Reuters, nós somos implementadores. Nós também somos implementadores de soluções fiscais, então Tax One, DFE, entre outras soluções, nós somos implementadores. Nós temos a nossa célula de BPO fiscal, onde nós conseguimos realizar atendimentos pontuais na entrega de geração de obrigações para o nosso cliente, como, por exemplo, a entrega de ECD e ECF, atendimento a fiscalizações, entregas de geração de legados, então a gente consegue apoiar quando que o nosso cliente não tem braço fiscal. Temos a nossa fábrica de software, que nós conseguimos desenvolver sistemas nas mais diversas linguagens, e temos nossos próprios produtos, que são complementares, que depois eu vou falar um pouco mais na frente. As soluções que a Thomson Reuters provê, nós conseguimos ter soluções que complementam e conseguem dar uma maior eficiência ainda para todo o processo. Pode... E agora, contigo. Obrigada, Marcelo. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre solução fiscal end-to-end, pessoal. Por que é importante a gente ter uma solução fiscal end-to-end? Que sentido que faz isso tudo para a gente? Como eu comentei com vocês, eu estou aí nessa brincadeira de área tributária há quase 20 anos. E nesse tempo todo, né, eu vi algumas mudanças importantes que aconteceram no nosso cenário tributário. Eu brinco que a gente era feliz e não sabia, porque lá atrás a gente tinha o quê? Era uma magia, era um Sintegra, era um negocinho que muitas vezes a gente fazia até na mão, né? Quem aqui nunca montou uma obrigação na mão ali, o TXT e tudo mais? Bem, o projeto SPED veio trazer para a gente uma automação sem fim, sem limites, que é muito legal, é extremamente importante, mas isso trouxe também mais complexidade para o nosso cenário tributário.
Então, além da complexidade tecnológica, a gente tem a complexidade Brasil, né? Então, o Brasil é extremamente complexo no âmbito fiscal. A gente tem alguns números aí, não vou ficar lendo o slide para vocês, mas é extremamente importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa em como organizar, como melhorar o nosso ambiente tributário, como tornar a gestão tributária uma gestão eficiente, efetiva. Então, a gente tem que ter isso em mente, não dá para falar disso sem pensar no ambiente tributário brasileiro, né? Bem, e aí nós, a Thomson Reuters, é uma empresa de tecnologia, então a gente, junto com os nossos parceiros, estamos aqui hoje com a GSW, qual é a nossa premissa? Tecnologia, a nossa expertise em conteúdo, nós temos um time de especialistas tributários fantástico na Thomson Reuters, que está lá trabalhando dia e noite, literalmente, não é uma força de linguagem, para manter as nossas soluções em compliance, para manter esse conteúdo atualizado para vocês. Então, usando toda a nossa capacidade tecnológica, conteúdo, integração, para trazer o quê? Para os nossos clientes, aumento de produtividade, mitigação de riscos, né? E, no fim do dia, redução de custos. A gente quer ajudá-los a diminuir a sua exposição fiscal, tá? E a gente, óbvio, a gente está aqui como fornecedores de soluções tributárias e também prestadores de serviços importantes para o atingimento de uma eficiência tributária. Mas a gente quer contribuir também, trazendo para vocês como que a gente pode, como uma metodologia de gestão que a gente possa realmente inserir no nosso ambiente tributário. Bem, quem aqui nunca ouviu falar de ciclo de melhoria contínua? Eu gosto muito dessa abordagem, porque a gente escuta isso desde o primeiro ano de faculdade, seja ela qual for, não importa o que você estudou, você ouviu falar de ciclo de melhoria contínua, né? Então, uma metodologia de gestão extremamente simples e extremamente eficaz, que pode ser aplicada em qualquer área que você queira fazer uma gestão eficiente. E quando eu digo qualquer área, eu estou realmente dizendo qualquer área. No que consiste, né? É também conhecido como ciclo de Deming. Então, a gente divide aí a nossa gestão, aqui bem rapidamente, não vou dar aula de PDCA para vocês, tá? Mas a gente divide aí em quatro partes, começando pelo Plan, depois a gente vem para o Do, depois a gente vem para o Check, depois a gente vai para o Act. Por isso que a gente chama de PDCA. Traduzindo isso para o nosso bom e velho português, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de ação, dia a dia, aquilo que eu tenho que fazer, a gente está falando de check, ou seja, verificar se o que eu estou fazendo está correto, e a gente está falando de Act, né, de correções, de inserção de melhorias nesse processo. Por que isso é um círculo? Porque ele é um fluxo que ele é retroalimentado. Então, a gente vai repetindo isso, né, porque é a melhoria contínua. E olhando para o ambiente tributário, a gente fez o quê? A gente adaptou, a gente trouxe o PDCA para o mundo tributário. Como isso? Como isso pode funcionar? Bem, quando eu falo de plan, eu estou falando de planejamento tributário, né? Então, a gente facilmente adapta o ciclo PDCA ao nosso mundo, ao nosso ambiente. O que eu tenho em planejamento tributário, pessoal? Planejamento tributário, a gente fala-se muito hoje em inteligência tributária, né? Quando eu vou pegar os seus dados, analisá-los massivamente e transformar isso em KPIs, em direcionamentos para você, né? O profissional de planejamento tributário, ele precisa ter à mão ferramentas que consigam trazer para ele as informações que ele precisa para tomada de decisões. Isso faz total diferença no profissional de planejamento tributário. Obviamente, o conteúdo, se você não tiver acesso a todas essas alterações legais, que lá naquele primeiro slide com o mapa do Brasil, a gente tinha ali uma informação que eu tenho uma média diária de alterações legais, de 50 alterações legais por dia. Isso significa que enquanto a gente está batendo esse papo aqui agora, tem alguém lá fazendo alguma alteração legal. Então, quando a gente sair daqui, a gente já precisa olhar, opa, o que mudou hoje? É assim que funciona o ambiente tributário brasileiro. Então, se eu não tiver acesso a esse conteúdo,
de forma eficiente e segura, né? Eu preciso ter acesso a algo que me dê essa segurança. Então, eu também não consigo atuar. E a gente fala aqui de preço de transferência, né? Um processo estratégico dentro da companhia, a gente detalha isso mais adiante. Quando a gente vai para o dia a dia, é aquilo que você faz para manter o seu departamento tributário funcionando. Você tem que atender aos prazos legais do fisco, então você tem que entregar suas obrigações, e aqui eu falo de obrigações principais e obrigações acessórias, pague os seus impostos e depois demonstre ao fisco por que você pagou aquele valor que foi pago. Então, para fazer isso, você precisa realmente de ferramentas eficientes que te garantam o compliance, que te garantam que você está fazendo as suas entregas dentro dos prazos exigidos pelo fisco, mas também em total compliance, em total concordância, atendendo às exigências legais. Quando a gente vem para o check, pessoal, é o processo de revisão de informações. Legal, planejei, fiz todo o meu processo tributário, e agora, será que eu estou entregando a informação correta para o fisco? Essa é uma fase extremamente importante, sobretudo na nossa área. Por quê? Porque a gente está em constante análise, né? O fisco está olhando, esperando uma falha nossa para bater na nossa porta, hoje já com auto de infração pronto. Então, essa exposição fiscal a que nós estamos submetidos, e é impossível dizer que a gente vai zerar a sua exposição fiscal, não existe isso, tá? O nosso objetivo é ajudá-los a diminuir, é ajudá-los a não chamar a atenção do fisco desnecessariamente, né? Então, o check é uma fase importantíssima do nosso processo, do nosso ciclo de melhoria contínua tributário. E aí a gente vem para o ACT, onde a gente trazendo para o mundo tributário, eu falo de planos de ação. Então, aqui a gente vai te ajudar, a gente quer te ajudar a corrigir tudo aquilo que foi validado no passo anterior, na fase anterior, no check. Então, com isso, a gente fecha o que a gente chama de solução fiscal end-to-end. A gente quer, nós pretendemos ser o seu fornecedor end-to-end, né? Então, e por que é importante a gente ter uma solução fiscal end-to-end? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora com vocês. Por que é importante você ter os seus processos tributários centralizados num único fornecedor? Isso traz muitos benefícios para o dia a dia. Enfim, imagina que você tenha cada fase do seu processo tributário ali com fornecedor apartado. O quanto de dificuldades que isso vai trazer para você. Por quê? Porque primeiro, que você tem diversos contratos para administrar, isso já é um problema por si só. Segundo que, quando você tem um fornecedor único, quando você tem uma solução única, né? Não vamos nem chamar de fornecedor, a gente está aqui falando da solução fiscal end-to-end. Você ganha muita eficiência operacional, porque você ganha uma produtividade interna nas suas operações. Ou seja, isso só é possível quando você tem um sistema que realmente é integrado e que vai diminuir vai trazer uma redução de tarefas manuais no dia a dia dos seus analistas. Na sequência, obviamente, você tem redução de custos, né? Imagina que você tem 10 fornecedores para garantir o seu processo tributário. Quando você negocia isso tudo com um cara só, você tem um poder de barganha muito maior, você acaba tendo internamente uma economia. Se você é o gestor tributário, você trazer essa economia para dentro de casa, eu imagino que seja realmente um goal, né? Um objetivo aí que você tenha que alcançar. Então, isso, a solução fiscal end-to-end única traz isso para você, né? A gente tem também um ponto importantíssimo, que é a agilidade na resolução de problemas. Por que isso? Imagina que você tenha um problema em alguma fase do seu processo ali, e você tenha que acionar, você teve ali um problema no início da sua cadeia, mas você também tem um problema lá no final dela, quantos fornecedores você vai acionar? Se você tem isso numa solução end-to-end, fica muito mais fácil de localizar o problema e de te atender com muito mais rapidez e com muito mais celeridade.
A sua equipe interna, você consegue também otimizar muito isso. Do que eu estou falando? Bem, eu estou falando, imagina que você tem uma solução end-to-end, o seu usuário, o seu analista, ele não vai ter que aprender a usar 10 soluções. Ele vai aprender a trabalhar num fluxo contínuo, numa única solução, aí que tem o mesmo look and feel, que vai trazer para o usuário muito mais conforto. Então, você também ganha internamente, você reduz custo com treinamentos e você aumenta a produtividade do seu time, sem sombra de dúvidas. E para você que é o gestor, a visibilidade operacional que você vai ter é extremamente importante e muito diferente do que você teria numa solução pulverizada, né? Então, quando você tem a solução end-to-end, você tem ali aquela visibilidade completa, você tem a visibilidade que te permite uma tomada de decisões ali, eventualmente, eu estou enxergando aqui no início da minha cadeia um problema que vai me causar lá no final dela o atraso da entrega da minha obrigação. Isso te traz um poder de gerenciamento que você não tem quando você tem soluções pulverizadas. E mais, isso torna, né, o seu relacionamento com o seu fornecedor faz com que ele passe a ser o seu parceiro neste processo de gestão tributária end-to-end. Então, isso é um ponto muito importante, muito relevante. Eu tenho visto ao longo desses 20 anos de área tributária que quando você tem uma solução end-to-end, facilita muito a sua vida como gestor de tax, como gestor tributário. Então, essa é justamente a nossa proposta de valor aqui para vocês, para os nossos clientes, enfim. Isso é o que a gente busca levar, agregar ao processo tributário dos nossos clientes. E quando a gente volta aqui, eu voltei para o meu PDCA, como vocês podem ver aí, detalhando um pouquinho, né, o que a gente tem lá nesse planejamento tributário, do que ela estava falando. Gente, quando a gente fala de inteligência tributária, aqui a gente está falando, veja, vocês estão aqui hoje batendo um papo com duas empresas 100% voltadas para tecnologia e para tributário. Óbvio que a gente vai pegar o que a gente tem de mais moderno em tecnologia, aqui eu estou falando de inteligência artificial, machine learning, big data, analytics, ou seja, pegar suas informações, fazer uma análise massiva e te entregar direcionamentos, te entregar KPIs, falar, olha, de acordo com o que a gente analisou das suas operações aqui, o ideal é você ir por este caminho, isso vai te trazer saving financeiro, isso vai reduzir a sua exposição tributária, nós estamos aqui para trazer esse tipo de input para vocês. Tá? E quando a gente fala de conteúdo, eu repito, gente, mais uma vez, imagina nesse momento que nós estamos passando agora, com toda essa situação de Covid, é um momento que a nossa geração nunca viveu antes. Então, ninguém estava esperando por isso. O que está acontecendo agora no ambiente tributário? A gente está tendo alterações, se a gente tinha uma média de 50 por dia, esse número elevou-se exponencialmente. Por quê? A gente tem aí todos os estados, toda hora, tomando novas decisões, mudando datas de entrega de obrigações, mudando datas de entrega de recolhimentos de impostos. Se a gente não está antenado, e mais um ponto, né? Estamos todos trabalhando das nossas casas. Então, manter uma sinergia com os nossos times também é um desafio extremamente complexo. Quando você tem uma solução que te garante esse conteúdo, essas publicações em tempo real, isso traz muita celeridade para o seu planejamento tributário, né? Essa solução, o Marcelo falou lá no início que a gente tinha uma surpresa aí para vocês ao final. Fiquem de olho que eu estou falando especificamente dessa solução que vai te ajudar neste momento a fazer um acompanhamento bem específico, tá? E também quando a solução de preço de transferência. Eu falei um pouquinho sobre esse processo, por que eu gosto de tratar preço de transferência como planejamento tributário? Bem, quem lida com preço de transferência já vai ter isso na ponta da língua, mas só para que vocês saibam, o preço de transferência é aquele processo onde você tem operações intercompany com empresas de fora do país, e nenhum dos dois países querem perder o valor do imposto de renda associado ao lucro. Então, existe uma legislação global em cima disso,
para que ninguém perca esse valor, e essa legislação é extremamente complexa. Por que a gente coloca isso na fase de transferência, de planejamento, pessoal? Porque se você faz um cálculo de preço de transferência ali mês a mês, olhando para a sua operação, você tem um poder de decisão. Se deu um ajuste muito alto no primeiro período, você já consegue, vamos dar uma analisada nesse produto e ver o que a gente pode melhorar para não ter um ajuste tão alto. Se você faz lá anualmente, na data da entrega dessa informação no bloco X da sua ECF, você não tem mais como atuar, né? Inês é morta, você simplesmente tem que informar o valor do ajuste e vida que segue. Então, a gente realmente trata isso como planejamento. Agora vamos para operações do dia a dia. O que você tem no seu dia a dia tributário, né? Você tem toda a parte de gestão da sua comunicação com a Cefaz para a emissão dos seus documentos fiscais. Isso é um nível tecnológico, né? Se a gente olhar 10 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, quando a gente emitia nota fiscal, eu cheguei a emitir nota fiscal na mão, gente, escrevendo, depois datilografando. Então, assim, hoje a gente está num nível tecnológico extremamente avançado, isso é muito legal, mas a gente tem uma problemática, como gerenciar essa comunicação com o fisco? Não é mais você que emite seu documento fiscal, é a Cefaz. Então, você precisa startar isso no seu sistema, no seu RP, mandar para a Cefaz, pegar essa informação de novo, e você tem que ir lá na Cefaz e fornecer informações, né, com relação às notas que emitem contra você, manifesto, enfim, é um processo complexo. Você precisa realmente ter uma gestão disso para que você consiga, após a fase da mensageria, gerar, né, produzir as informações que você vai apresentar ao fisco. Então, é todo o processo de entrega de obrigações. Quando eu falo de obrigações, mais uma vez, eu tenho obrigações principais, que é o recolhimento dos seus impostos, e eu tenho as obrigações acessórias, que é quando você vai lá e fala para o fisco, olha, paguei X porque a minha operação foi essa, o meu débito foi esse, o meu crédito foi esse. Então, você tem que provar para ele que aquilo que você pagou está correto. Né? Ainda na nossa operação fiscal, a gente tem toda a gestão dessas entregas, né? Como que eu faço? Imagina, mais uma vez, voltando ao momento que a gente está vivendo hoje, estamos cada um nas nossas casas, mas a gente continua tendo que entregar a obrigação. Você, como gestor da área tributária, como que você faz essa gestão se você está ali só na planilha? Né? A planilha vinha funcionando bem, talvez agora já não é a melhor opção para você fazer essa gestão. Então, aqui a gente tem toda a gestão das suas entregas, como gestor, você tem essa informação em tempo real, em dashboards, relatórios customizados, tudo automatizado, você não precisa ligar para os seus analistas para saber como é que está o andamento das entregas, você tem um dashboard te informando isso na sua tela em tempo real. E aqui, processo de fiscalização, é uma outra dor do nosso dia a dia tributário, né, gente? Processo de fiscalização, eu acho que é uma das coisas que mais mudou com a evolução tecnológica. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou aquela pessoa que recebia o fiscal quando ele batia na nossa porta, e eu ficava lá, né, dava aquele cafezinho para o fiscal, e levava aqueles livros, ia lá no meu arquivo, enfim. Gente, esse processo mudou de uma maneira estrondosa. Hoje é tudo online, o fiscal, quando a gente recebe a notificação, muitas vezes ela já é um auto de infração, porque ele recebeu a sua informação, cruzou tudo em tempo real, ele não precisa te pedir mais nada. Ele já sabe onde está o seu problema e ele já chega para você, olha, eu estou te dando um auto de infração por causa das suas operações XPTO e você tem que pagar isso até o dia tal. Bem, fazer essa gestão hoje é extremamente complexa, né? Um processo de fiscalização, ele pode durar anos, porque quando você recebe o auto de infração, você vai falar, não, eu quero debater sobre isso, eu quero me defender. Isso pode durar anos. O auto de infração que começou em 1 milhão, dali 5 anos, ele pode já estar em 5 milhões e isso pode representar, por exemplo, o fim da sua empresa. Então, se você, como gestor desse processo, não tem essa visibilidade gerencial para tomada de decisão, acompanhando a evolução, o valor do auto de infração e todo esse processo, você está colocando a sua empresa em risco. E esse é um risco que eu acho que nenhum de nós quer assumir para a sua própria carreira, né?
Bem, quando a gente entra no check, mais uma vez, eu reforço, para mim uma das fases mais importantes aí do nosso processo tributário, do nosso PDCA tributário, porque você precisa, é aqui que você vai garantir que você não está aumentando desnecessariamente a exposição fiscal da sua empresa, né? Então, aqui, quando você tem uma ferramenta que vai antecipar as auditorias do fisco, que vai garantir para você que aquilo que você está entregando está em compliance, você vai dormir tranquilo, né? Porque no fim do dia, você que é o gestor tributário, ou você que é o analista que entrega a obrigação, você é o responsável por isso. É claro que legalmente existe na empresa uma pessoa que vai responder por isso, mas óbvio que isso vai respingar em toda a cadeia, em todo mundo que trabalhou nesse processo. Então, essa é uma ferramenta, né, que a gente tem, que faz esse processo de validações, que traz um conforto muito grande, principalmente para os usuários. Eu participei de algumas reuniões nesse sentido, teve uma muito interessante, que a usuária, após ali, final do processo de POC e tudo mais, ela virou para o gestor dela, falou, olha, se você não adquirir essa solução, eu vou pedir demissão. E virou para mim e falou, inclusive, eu vou te pedir indicações de clientes seus que usam essa ferramenta, que é lá que eu vou mandar currículo. Então, essa ferramenta realmente traz um conforto muito grande e uma segurança muito grande para o analista tributário, para o usuário da área fiscal. Eu sou muito fã, porque tendo esse histórico de analista tributário, de usuário de soluções tributárias, era o meu sonho de consumo. Eu costumo dizer, quando eu vou em cliente, a partir da minha experiência pessoal, que era o meu sonho de consumo. É muito legal ter esse tipo de solução para ajudar a gente no dia a dia. E fechando o nosso PDCA, o nosso ciclo de melhoria contínua, pessoal, a gente vem para a parte de ações corretivas. É extremamente importante que a gente tenha essa visibilidade de tudo que foi apontado, de todos os problemas, e que a gente crie planos internos de ação para a resolução desses problemas, porque senão tudo isso terá sido em vão. Todo esse processo de gestão que eu estou contando aqui para vocês é em vão se a gente não aplicar as ações corretivas. Tá? Então, as nossas ferramentas, elas permitem também que a gente crie esses planos de ação, que a gente faça um acompanhamento disso, que a gente tenha uma visibilidade da evolução, da correção desses problemas de uma forma muito gerencial, de uma forma que dê realmente a informação. E um outro ponto muito importante é também que você tenha uma forma de garantir que todas as novas publicações do fisco que possam impactar o seu negócio não passem despercebido. A gente tem isso também nas nossas soluções, é mais uma forma, é um fluxo, né, um workflow que te garante ali um processo de análise. E por que isso? Imagina que o governo fez uma alteração legal que impacte aí uma NCM de um produto que é o seu produto principal, que altere uma alíquota ou que altere uma forma de tributação, e você deixou isso passar. Então, você continua emitindo as suas notas, fazendo as suas transações normalmente, como se essa alteração não tivesse acontecido. Se essa alteração for algo, por exemplo, que impacte, sei lá, uma alíquota de ICMS que mudou, que aumentou, isso impacta diretamente no preço do seu produto. Então, isso vai trazendo para uma cadeia de impactos aí, um efeito borboleta, né? Então, você é o responsável por isso. Ter acesso a uma ferramenta que te permite criar um fluxo de análise para novas publicações é extremamente relevante e é extremamente estratégico. E, por fim, soluções aí que permitam acompanhamento de todo e qualquer processo, seja ele um processo de gestão de gaps, mitigação de riscos, processos de melhoria, processos tributários. A gente tem uma ferramenta que faz toda essa gestão, que é justamente uma ferramenta de workflow. Tá? Então, aqui a gente fecha, a gente consegue trazer para vocês essa solução end-to-end, que é o sonho de consumo dos departamentos tributários no mundo de hoje, altamente tecnológico, né? E para não ficar só em processos, eu queria fechar essa parte, esse tema com vocês, mostrando como as nossas soluções entram no nosso PDCA, né? Como a gente coloca isso, como a gente dá nomes a isso. Claro que a minha expectativa não é que ninguém aqui decore os nomes das nossas soluções, mas o importante é que vocês compreendam
como, em que fases do seu processo a gente consegue te apoiar, né? Então, quando a gente fala ali no planejamento, soluções de inteligência tributária, então estou falando sob a nossa marca OneSource, a gente tem o Tax Intelligence, o Transfer Pricing Brasil, a nossa solução de conteúdo, que é o Checkpoint Corporate, que é essa solução que a gente vai trazer aí para vocês numa campanha importantíssima de gratuidade até o final de julho, especificamente para apoiá-los no acompanhamento das alterações legais por conta do Covid, tá? Fiquem aí até o final que a gente traz mais informações sobre isso para vocês. E aí a gente tem no DU o nosso OneSource DFE, o nosso OneSource Tax One, o nosso OneSource Workflow Manager. Quando a gente vem para o check, nosso OneSource Tax Provision, nosso OneSource Tax Analyzer. E lá no ACT, dentro do Analyzer, dentro do Workflow e dentro do Checkpoint Corporate, a gente tem as nossas soluções que permitem planos de ação, de correções, de gaps, ok? Então, com isso, eu fecho aí a parte do PDCA. Mais do que trazer os nomes das nossas soluções, eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem de como o PDCA é útil para a gestão tributária, de como aplicar essa metodologia milenar aí, que veio lá dos nossos amigos japoneses, né? Enfim, como aplicar essa metodologia traz realmente um ganho de celeridade muito importante para a nossa gestão tributária, ok? Marcelo, contigo aí. Marcelo, você está no mudo. Agora estão ouvindo? Agora sim. Bom, ao vivo é assim que funciona, né? Cometer erros. Bom, obrigado, Priscila. Complementando, então, o que a Priscila nos passou, agora eu vou falar um pouquinho mais como eu já havia dito, a GSW, nós implementamos todas as soluções da Thomson Reuters, e um grande diferencial da GSW, que eu vou passar um pouco agora, em relação às soluções que nós temos complementares e robotizadas. Bom, só falando rapidamente do conceito de RPA, né, de robotização, nós conseguimos, o conceito é você automatizar processos que são repetitivos, você colocando o computador para processar, para trabalhar, onde o usuário precisaria fazer ele startar as operações, a gente coloca disparos, gatilhos, né, soluções, tecnologias que façam isso de maneira automática e que vão seguindo o workflow interno, né, integrando todas as soluções de uma maneira mais automatizada, onde você consegue ganhar em escala, você consegue reduzir pessoas, você consegue ganhar eficiência, você reduz riscos e você consegue deixar as pessoas numa posição mais estratégica. As pessoas vão deixar de reduzir, de executar essas operações manualmente e elas vão passar a se preocupar em conferir o que foi gerado pelo robô. Então, isso é um ganho, é um pulo do gato para a sua empresa, que nesse momento, né, que a gente sabe que os times estão enxutos, cada vez é cobrado mais eficiência, o fisco, como a Priscila disse, está cada vez mais exigente, então a gente precisa conseguir aumentar esse nível de serviço. Então, as nossas soluções robotizadas vêm para conseguir complementar. Então, a gente falando rapidamente, eu não vou entrar em detalhes em cada um. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações, ao final da apresentação vai ter o nosso contato, tá? O nosso telefone. Por favor, entre em contato que a gente coloca um especialista para poder tratar, marcar uma agenda e poder detalhar cada uma delas, tá? Então, dando um exemplo, nós temos a solução que faz a parte robotizada, que baixa os documentos fiscais, que verifica o que é a nota de serviço, gera XML, depois ele passa para a nossa outra solução, que também é automatizada, que vai ler esses documentos, vai colocar dentro do seu ERP, vai fazer consistências, depois que já tiver as informações no ERP, as informações vão para a solução fiscal, nossas outras soluções de robotização internamente dentro da solução fiscal consegue automatizar todo esse processo das gerações. Isso para quando você tem empresas, por exemplo, no varejo, que tem muitos CNPJs,
Então, imagina você conseguir automatizar centenas de geração de obrigações em diversas filiais, você consegue, no final, um ganho muito grande. Então, você vai realizar todas essas operações de maneira automática e depois, com isso, você consegue fazer as análises, depois o Tax Analyzer da Thomson vai fazer todas as verificações, os cruzamentos. Então, a gente vai conseguir, no processo como um todo, conseguir, no meio deles, fazer uma automação para que você consiga ter um foco muito maior na parte da gestão da área tributária, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o objetivo hoje do novo profissional, que mudou um pouco o foco, né, como nessa apresentação. Antigamente, como funcionava, né? Como que o profissional fiscal ele era visto, e não era nem apenas como ele era visto, era o que ele tinha na mão dele. Ele, como a Priscila falou, não existia nada, era tudo manual, né? Não existia nada em sistemas. Então, qual que era o objetivo antigamente? Era entregar as obrigações e atender prazo, ponto. Agora, a inteligência disso, a qualidade das informações. Então, ao longo desses anos, né, houve um enorme ganho, né, na qualidade das informações, no tempo de entregas, no número de pessoas necessárias para se realizar esses trabalhos operacionais e manuais. Então, isso é muito importante. O profissional de tax, né, o profissional tributário, ele vem mudando a importância dele ao longo dos anos, né? Como a Thomson fala, o taxologist, ele passa a deixar de ser uma pessoa operacional e ele passa a ser uma pessoa estratégica. Então, hoje, um profissional tributário eficiente, onde é que ele está investindo um tempo dele? Ele está utilizando a inteligência tributária, está verificando que maneira que a empresa dele consegue ser mais inteligente, pagando menos impostos, e deixando, de repente, de pagar impostos a mais por alguma informação, por algum cadastro errado, por algum regime especial que não foi estudado, não foi pedido, não entrou em seu radar. Ele precisa hoje, claro, garantir o compliance total, mesmo porque isso, quando as empresas são, né, multinacionais, isso é algo que é muito rígido pelos estrangeiros, eles são muito sérios com essa questão de compliance, então é muito sério. O compliance no Brasil é muito sério. A gente, você não estar em compliance, você tem muitas penalidades aí, não só com o fisco, em relação a tudo, inclusive quando você está no mercado de ações. Então, é algo que é uma responsabilidade muito grande. Então, você passa a começar a melhorar seus processos internos, você vai passar a ter mais tempo para poder estudar as novas tendências, entender o que tem novo de sistemas, de soluções, de tecnologias para conseguir ter essa melhoria contínua. Então, você vai passar a ficar o seu tempo todo entregando obrigação, correndo atrás de prazo e não tendo tempo para poder pensar. Não, você vai girar a roda ao contrário. Você vai conseguir ter tempo, as obrigações vão estar sendo entregues direitinho, no prazo, você estudando, a sua empresa sendo mais eficiente, economizando, né, com o custo do departamento também, que hoje é muito importante. Então, como diz a frase aí, né, o grande desafio é se tornar cada vez mais estratégico, automatizando e delegando atividades repetitivas. Atividade que é repetitiva, deixa pro computador fazer. Hoje a gente tem que entrar na análise, no estudo de tudo isso, certo? Ok? Perfeito, Marcelo. E agora chegamos aqui, pessoal, naquele momento que a gente está falando para vocês aí desde o início do nosso bate-papo. O que a gente queria trazer hoje para vocês aí como uma forma efetiva de dar um start nessa melhoria de gestão, melhoria de performance da sua área tributária, é ajudá-los disponibilizando durante esse período em que estamos todos em casa e precisando acompanhar de perto as mudanças da legislação para evitar maiores impactos no nosso negócio, disponibilizar para vocês a nossa ferramenta
que é o Checkpoint Corporate. A gente está disponibilizando isso no pacote Advanced. Eu vou falar rapidamente para vocês o que a gente tem aí de importante e de principais funcionalidades, bem rapidinho, tá? O Checkpoint, ele é uma ferramenta de conteúdo, é um portal de conteúdo onde você vai ter acesso a legislações, jurisprudências e também diversos materiais produzidos pelo nosso time de especialistas, tá? Isso é uma das coisas que eu mais gosto nessa ferramenta. Como eu falei do Analyzer lá atrás, o Checkpoint, a parte de roteiros também é algo que eu considero aí sonho de consumo do analista tributário, porque ele vai pegar diversos temas, assuntos, e vai te dar um roteiro do início ao fim com um embasamento legal, mas numa linguagem que você compreenda, porque muitas vezes a legislação não é assim, né? A gente fica lá procurando a informação, quando a gente acha, a gente continua sem saber o que a gente tem que fazer, porque parece que o fisco fala um outro idioma. Então, aqui a gente tem muito conteúdo já interpretado, já analisado, que vai te dar um direcionamento sobre como atuar, sobre como agir ali nas suas operações. O Checkpoint, então, ele atua nessas principais 4 áreas que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem contabilidade, auditoria, societária, empresarial, fiscal, trabalhista e previdenciária e comércio exterior. Nesse pacote que a gente está disponibilizando, você tem acesso ao conteúdo que cobre essas 4 áreas, tá? E o nosso conteúdo é extremamente robusto. Quando eu falo de roteiro, que é esse passo a passo produzido pelo nosso time, eu tenho mais de 7.000 roteiros dentro da plataforma, eu tenho mais de 3.500 artigos, eu tenho mais de 60.000 decisões administrativas. Decisões administrativas, queria fazer uma observação, é extremamente estratégico também. Imagina que você tem um procedimento XPTO aí interno e você não está encontrando um embasamento legal adequado. Acontece, vocês sabem que acontece com frequência. E normalmente você tem que fazer o quê? Uma consulta no fisco, esperar que eles analisem e te respondam. O tempo que você perde nesse processo é muito grande, de repente você perde um negócio importante por causa disso. Se você encontra uma decisão, seja administrativa ou judicial, que trate desse seu ponto, justamente disso que você precisa, você pode usar como embasamento legal. Então, ter acesso a essas decisões é extremamente estratégico também para o seu negócio, e o módulo de decisões é um dos módulos que estamos disponibilizando aí nesse acesso, nessa campanha especial para apoio durante a quarentena aí, durante essa pandemia que a gente está vivendo, tá? Algumas das principais features da solução, então, pessoal, recebimento de alertas personalizado sobre aquilo que você quer acompanhar na legislação. Imagina que você fala, eu quero ser notificado toda vez que houver uma alteração no regulamento do CMS do Estado de São Paulo, decreto 45.490. Você cria isso de forma personalizada dentro da ferramenta. Ou por tema. Eu quero acompanhar aqui o tema de leasing. Tudo que sair de alteração sobre leasing, eu quero receber uma notificação. Também é possível, tá? A gente tem o Primeira Hora, que é como se fosse um jornal na área tributária, online, obviamente. Então, abrir o seu computador, abre o Primeira Hora, você vai começar o seu dia 100% atualizado. A gente tem um time que vira à noite atualizando o Primeira Hora, para que você tenha essa informação todas as manhãs, aí, enquanto você toma o seu cafezinho nos seus primeiros minutos de home office, tá? Nosso conteúdo, ele é atualizado diariamente, acesso 100% cloud, ele é responsivo para celulares, tablets, então você pode ter essa informação à mão, em qualquer momento, em qualquer local, tá? A gente tem também resenhas diárias, que é um resumo de tudo que aconteceu ontem no mundo tributário. Você recebe no seu e-mail, a resenha ela é personalizável, você pode definir ali o que você quer receber nessa resenha. A gente mantém também na nossa base perguntas e respostas de especialistas, pessoal. Porque é isso, a gente entende que uma dúvida que você tenha, é possível que um outro cliente já teve. Então, ao invés de você fazer uma consultoria, consumir ali os seus créditos de consultoria, você procura na base de perguntas e respostas e você tem a chance de encontrar isso muito mais rapidamente. E os roteiros, que eu já fiz uma propaganda deles, porque eu gosto muito, então eu já coloco o roteiro na frente aí, que é o último ponto que está nesse slide que vocês estão vendo, tá? Então, pessoal, para obter o trial, vocês têm um link aí, mas, por favor, vocês podem entrar em contato com a gente, no final vai ter ali o e-mail da GSW, que vocês vão receber todas as instruções para terem acesso à nossa ferramenta.
e estarem muito mais seguros nesse momento que a gente está vivendo aí. E agora, se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui abertos, eu e Marcelo, para conversar com vocês. O Rafa está aqui com a gente também no background, ele vai pegar as informações de vocês e trazer essas perguntas para que a gente consiga respondê-las, ok? A primeira pergunta é para você, viu, Pri? Sobre a questão da inteligência tributária, né? Quando você fala ali no ciclo do PDCA, a primeira parte, um exemplo de aplicação, solicitaram aqui para você, se puder exemplificar como que isso daí funcionaria e qual ferramenta que está atrelada um pouquinho a isso daí. Claro, sem dúvidas. Um exemplo de aplicação, imagina só que você é um grande varejista e está aí estudando a abertura de novas filiais. Então, a gente está pensando, poxa, melhor, eu tenho um centro de distribuição que fica na cidade XPTO, onde que é melhor eu abrir essa nova filial? Vamos dar uma olhada nisso? Com base nas análises que a gente faz, a partir das suas informações, de onde vêm essas informações? Elas vão vir das suas obrigações, elas vão vir de uma planilha que você tem aí, que você faça um controle XPTO, elas vão vir das suas informações de comércio exterior. Todo esse conteúdo a gente insere dentro da nossa ferramenta. E a gente vai falar, olha, analisando o teu negócio, o teu mercado, o teu produto, o ideal é que você abra essa sua nova filial na cidade de Santo André, puxa a sardinha aqui para minha cidade, porque ali você vai ter um ganho tributário entre pegar a sua mercadoria do seu centro de distribuição para mandar para Santo André, o seu imposto vai ser menor do que se você pegar essa mercadoria desse mesmo centro de distribuição e mandar para São Caetano do Sul. Então, este é um exemplo de aplicação, é um exemplo de análise, tá, pessoal? Mas, assim, o céu é o limite. Essa ferramenta, ela vai te dar direcionamentos. Aqui eu usei um exemplo logístico, né, com base, olhando para os seus tributos, mas você tem diversas outras possibilidades de direcionamentos através de análise massiva de dados, utilizando Big Data, Machine Learning e Analytics, tá? Então, é uma ferramenta que ela vai aprender os seus dados conforme a gente vai inputando as informações e ela vai aprendendo isso e trazendo para a gente cada vez mais direcionamentos mais detalhados e mais efetivos. O nome da solução é o Unsource Tax Intelligence, ok? Então, quando vocês procurarem aí, se quiserem conhecer mais detalhes do Unsource Tax Intelligence, conversa com a gente, pede essa agenda que a gente vai com o maior prazer levar isso para vocês e mostrar outros exemplos, outros casos de uso aí para tornar mais claro para vocês. Tá, ok. A próxima é para o Marcelo, tá, Marcelo? A pergunta aqui foi a respeito da automação, como que a gente consegue, de fato, ajudar com o RPA. Se isso já está integrado com os produtos Thomson e também se é possível, além daquilo que a gente já tem, né, como GSW ali, você mostrou um pouquinho do portfólio, né, da GSW em relação aos RPAs que já estão preparados, se é possível utilizar em outras plataformas. Uma das que citaram aqui, o IPEF, né? Sim. Bom, é integrado totalmente, tá, ao TaxOne, MasterSaf DW, e é possível sim, a gente consegue integrar com qualquer outra solução fiscal, qualquer RP, porque como é uma solução desenvolvida, né, em cloud, é separado, então a gente, através de interfaces, né, a gente consegue se comunicar com qualquer outro sistema e fazer essas integrações de informações para que a gente envie e receba informações que a gente necessite da operação que a gente está robotizando. Tá, mais uma para você, a respeito da geração, né? Citaram aqui o nome do ERP, eu não vou citar só por uma questão de delicadeza, né? Colocaram até uma pergunta um pouquinho grande a respeito de se a gente conseguiria fazer sem solução fiscal a questão do ERP para geração de SPED fiscal. É possível fazer isso? Bom, isso através do RP, talvez, né? Dentro do RP. Isso,
pelo que eu entendi, assim, da pergunta é extraindo dados, né, do ERP e gerando na própria ferramenta, se isso é possível ou não. Não, não. Na verdade, a robotização, o que a gente vai conseguir automatizar é os processos internos da geração, né, de toda a conferência, de todo o cruzamento, mas é necessário a solução fiscal para que seja realizado todas as operações, né, internas. O que a robotização vai fazer é automatizar de uma fase para outra, mas não a geração em si. Então, é necessário a utilização, e fundamental a utilização da solução fiscal nesse caso. Teve uma pergunta, agora não sei se para a Pri ou para o Marcelo, né? Para a Priscila ou para o Marcelo, mas me perguntaram aqui, né? Colocaram nas dúvidas a questão de, ok, uma vez que a gente é pego pela auditoria, né? Para responder a intimações, o que vocês recomendam aí que a gente utilize nesse ciclo para facilitar essa resposta, né? Já foi pego, tá? Perfeito. Eu recomendo duas coisas, duas soluções, né, que estão em duas fases do PDCA que a gente apresentou para vocês. Primeiro, ali no dia a dia, a gente tem a solução que faz gestão de fiscalizações. É o Global Tax Audit Manager, ele é um módulo que fica dentro do Unsource Workflow Manager, tá? Essa solução, ela foi redesenhada, é uma solução global da Thomson Reuters, que foi redesenhada para atender especificamente o processo de fiscalização brasileiro. Tudo aqui, né, gente, é mais complexo, vocês sabem. Então, a gente realmente identificou, quando a gente trouxe a solução para o Brasil, que a gente tinha um gap e a gente foi, a pessoa responsável de produto na época foi para lá, ficou um tempo com eles e desenhou, olha, no Brasil acontece assim, o cara manda uma primeira notificação, já começa a te pedir coisas, mesmo antes de se tornar um processo de fiscalização oficialmente, então você já tem essa gestão toda de atender aquilo que o fiscal está te pedindo. Depois virou um processo de fiscalização. Mandou lá o termo de início de fiscalização. Bacana. E aí você tem toda uma gestão, porque ele continua demandando. A nossa solução, você consegue fazer tudo isso dentro do sistema, desde a primeira notificação do fisco. Quando ele começa a pedir informações, você demanda internamente, através da solução, quem é o analista que vai me trazer os SPEDs dos últimos 5 anos da filial XPTO, quem é o analista que vai me trazer as dias, e você define isso tudo via sistema. Você define os prazos, os usuários vão receber os alertas dessas atividades e já vão anexar esses documentos no próprio sistema. Ali mesmo você consegue criar, por exemplo, um usuário temporário para o fiscal, temporário bem específico para acessar somente aquele processo, para o fiscal baixar todo o documento que você carregou ali dentro. Então, ele te traz um poder de gestão e você ganha um tempo muito importante nisso. Imagina um processo de fiscalização que dura 10 anos, você entrou na empresa há 5 anos, você não tem esse histórico, você não tem um poder de negociação, você não tem a informação que o fisco tem. Quando você tem uma solução que te dá todo o tracking do processo, não importa se tem 10, 15, 20 anos, toda a informação está registrada lá dentro. Essa solução faz muito bem esse papel. Nós somos aí um dos únicos do mercado que faz uma gestão de fiscalização nesse nível, tá? Então, uma solução que a gente pode fazer uma POC com vocês, ela é 100% personalizável, você monta os seus layouts, vai ajudar muito. E qual é a outra solução? Eu mencionei duas. Lá no check do nosso PDCA, a gente tem o Unsource Tax Analyzer. Esse cara é o cara que você vai pegar os seus arquivos dos últimos 5 anos e fazer a validação com base na legislação vigente na data do seu arquivo, do seu documento. Isso vai te dar um poder de negociação com o fisco muito maior, porque você vai saber tudo que ele tem em mãos contra você, né? Então, isso vai te dar realmente a informação, opa, esse cara já olhou lá que eu tive um problema com essa operação aqui, então eu já tenho uma forma melhor de negociar com o fisco. Então, essas duas soluções vão te dar uma gestão sem limites do seu processo de fiscalização, ok? Eu vou extrapolar um pouquinho aqui a pergunta, tá? A pessoa só fez uma pergunta simples, mas eu vou aumentar um pouquinho ela e vai para o Marcelo, tá, Marcelo?
sobre a questão de como que a gente pode... Hoje não existe nenhum tipo de padronização de notas fiscais de serviços, e ali você falava um pouquinho de, nós fazemos a entrada de notas fiscais de serviços no ERP, inclusive. Como que isso acontece e quais são os métodos, né, que estão disponíveis, né? A pergunta era só se a gente atende 100% das prefeituras do Brasil. Legal, boa pergunta. Bom, hoje são 5.700 municípios, pouquíssimos, a grande maioria ainda não tem um padrão, não tem web service, algumas prefeituras ainda têm a nota na mão, né? Então, é um desafio bem grande a gente conseguir gerar um padrão e conseguir automatizar o lançamento para dentro do ERP. Mas essa tecnologia hoje a gente consegue, tá? É possível. A gente hoje já tem mais de 1.500 prefeituras mapeadas. Se você for pegar o ABC das prefeituras que mais volumes tem, né, de emissão, mais de 90% estão cobertas, tá? Então, a gente consegue, de algumas formas, dentre elas, a gente pega o XML, a gente consegue fazer uma OCR, de forma que com as informações que a gente lê, nós geramos um XML padrão, que esse XML ele não tem valor legal, mas ele é um XML muito parecido com o da nota mercantil, que é onde o ERP vai conseguir identificar, ler e conseguir subir as informações automáticas para dentro do ERP, tá? Então a gente consegue baixar, nós temos o portal de fornecedores, que é onde uma nova funcionalidade que a gente colocou no nosso produto, que o fornecedor consegue subir esse PDF, e uma vez que ele subiu esse PDF, a gente já consegue automaticamente puxar, ler e jogar para dentro do ERP. Então, vamos imaginar que o nosso cliente coloca para os seus fornecedores o procedimento, olha, precisa-se colocar essa nota no portal para que você receba. Então, tendo, né, a conscientização do fornecedor, isso vai conseguir chegar a quase 100%. Claro, prefeituras que têm web service, a gente pega do web service. Trabalhamos também com a opção de capturar pela caixa de e-mail. Então, as maneiras que tiverem disponíveis, a gente disponibiliza para que chegue de alguma maneira esse documento e que a gente automatize. De dúvidas eram essas, né? Então, agora passo a palavra aí para vocês fazerem o encerramento, tá ok? Muito obrigado pela participação dos dois aí no nosso webinar. Rafa, obrigada aí pela ajuda, pela mediação, obrigada pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Essa frase que está aparecendo aí para vocês agora é uma frase que eu gosto muito e não podia ser mais certeira, né? Uma frase do Benjamin Franklin, que diz, uma tradução livre aí, que nesse mundo nada pode ser tão certo quanto a morte e os impostos. Isso faz total sentido para a gente, para o que a gente faz, né? Para o que a nossa área se propõe a fazer. Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso para vocês, como foi para a gente aqui. Marcelo, obrigada por esse momento juntos e passo a palavra para você. Pri, muito obrigado pela sua explicação. A gente sabe que é muito conteúdo para pouco tempo, então o objetivo foi a gente ficar dentro da 1 hora, a gente está, né, cirúrgico dentro desse período. A gente sabe que é muita informação, então aqui seguem os nossos contatos. Por favor, qualquer dúvida, podem entrar em contato, a gente marca uma reunião, a gente aciona um especialista, onde a gente vai explicar mais os ganhos, explicar como você vai conseguir ter ganho para sua empresa, reduzir custos, reduzir riscos, né? Em conjunto dessas soluções de Thomson Reuters com a GSW. Então, ficamos à disposição, agradecemos demais por prestigiarmos e desejo um bom final de semana para vocês, para os seus familiares. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado.